O último mangá da Era de Ouro da Jump que faltava sair no Brasil finalmente chegou. Sim. Estamos falando de City Hunter, de Tsukasa Hojo, que chega pela Pipoca Nankin. Oh, não tem alegria maior que essa, Drago. Que sensacional, que série maravilhosa. Oh, meu amigo, estamos falando aí de produto grande. Sim, livraço. Mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo. 50 milhões bateu tipo em 2020, de lá pra cá já cresceu. Já vendeu muito mais, começou a sair nos Estados Unidos recentemente. Ano passado. Ano passado a obra completou 40 anos. Ou seja, 41 anos que City Hunter era inédito aos brasileiros. Apesar de todo brasileiro fã de mangá saber o que é City Hunter. Todo mundo conhece. Se você é otaku, se você é fã de mangá, ou até mesmo fã de quadrinho, é difícil você não saber o nome City Hunter. Sim. Pode até não saber do que se trata, pode até não saber que é uma obra de Tsukasa Hojo, mas o nome já ouviu falar e a fama o precede. Faltava só chegar realmente aqui pro nosso país. Chegou, pré-venda já aberta, tá tudo aí pra vocês na descrição. Já teve o vídeo de pré-venda também. Hoje a ideia é falar da obra do Tsukasa Hojo. Aqui vocês vão saber tudo sobre City Hunter, tudo sobre Cat's Eye, tudo sobre Tsukasa Hojo e o quanto ele é importante pro mercado japonês de mangá. É considerado figura lendária lá. É Tsukasa Hojo-sama! Ele é importantíssimo. Dá pra dizer que é o mestre da Dona Arte, né, Drago? Exatamente! Por isso roda a vinheta! O Tsukasa Hojo já teve a honra de desenhar lado a lado de Akira Toriyama, de Masami Kurumada. Já teve seu trabalho comentado por Osamu Tezuka. O cara é brabo mesmo. É um gigante, né? Sem dúvida nenhuma. E fez 2 clássicos absolutos dos mangás mundiais. Tanto City Hunter quanto Cat's Eye, assim, são gigantescos e muito influentes, muito influentes. O brasileiro só não tá tão ligado porque era inédito mesmo e o anime não passou aqui, né? O anime de 87. Na TV aberta não passou. Teve 4 temporadas, no Japão virou um fenômeno. Um monte de OVA. O City Hunter, né? O Cat's Eye também teve anime. Ele fez esses 2 mangás, essas 2 séries, e alcançou popularidade, assim, no nível estratosférico. Por isso, quando o Bruno cita esses nomes, não é tipo name dropping, assim. Ele tá lado a lado dos melhores mangakas de todos os tempos. E temos de influência também. Ele muda o jogo. City Hunter é um mangá que muda o mercado japonês. Vocês vão ver que não é exagero isso. A gente vai falando pra vocês aqui o quão influente ele foi, né? Passo a passo, porque é um negócio realmente impressionante. A gente tá impressionado. A gente sabia da fama de City Hunter, a gente sabe que saiu um monte de filme, etc, etc. Mas agora, estudando a fundo e lendo tudo isso, assistindo tudo isso, a gente percebe a enormidade dessas 2 franquias, né? A gente mesmo se surpreende com o tão grande que é, né? O Takehiko Inoue, criador de Vagabond e Slamdunk, pra vocês terem uma ideia, ele tem uma postagem no Japão, né, num blog dele ou num site, uma entrevista, que ele fala o que eu aprendi com o mestre Tsukasa Hojo, porque ele foi assistente do Tsukasa Hojo por quase 1 ano. Olha aí. E ele aprendeu muito com o cara, e dá até pra ver, porque uma coisa que marca muito o Tsukasa Hojo é seu traço realista. Sim. E isso o Takehiko Inoue também prega em suas obras, né? Mesmo o Slamdunk, que é um quadrinho da demografia shonen, tem a expressão realista. O Vagabond, que é seinen, ainda mais. Sim. Mas o Slamdunk já tem. Pode crer. E isso talvez ele tenha puxado do Tsukasa Hojo, que combina muito esse realismo do traço com a elegância e também com todos os efeitos visuais que os mangás trazem para obras de ação e de comédia. Perfeito. São aquelas expressões exageradas de humor, aquelas linhas de ação para as cenas de combate, de luta, de perseguição. Ele emprega tudo isso, mas ainda assim com realismo, combinando personagens realistas e expressivos com cenários muito reais também. É isso. A representação dele da Tóquio dos anos 80 é uma das coisas mais marcantes de City Hunter. Então, a cidade, mais especificamente o bairro de Shinjuku, é um personagem à parte dentro da obra de City Hunter. Total. É uma das coisas que marcou o Tsukasa Hojo. O Tsukasa Hojo, ele também é muito marcado e lembrado por suas personagens femininas. Porque com Cat's Eye, ele faz uma obra shonen que tem 3 protagonistas mulheres. Algo que até então era inédito no Japão. Por um motivo. Porque dizia-se, no meio editorial, que numa revista de meninos, que shonen é a demografia de meninos, shoujo é a demografia de meninas,
Dizia-se que numa demografia de meninos, mangás estrelados por mulheres não iam dar tão certo assim. Não vendiam, Se é pra ser estrelado por mulher, então vai pra uma revista shoujo. Contrariando todas as recomendações e expectativas, ele fez uma obra de sucesso protagonizada por mulheres. Assim como fez Akira Toriyama com a Arali em Dr. Slump. Sim. Então você vê que os caras que desafia a norma comum, o senso comum, o status quo, se destacam mesmo. Total. E ele conseguiu fazer isso com Cat's Eye. Então ele é muito famoso pelas personagens femininas fortes, pelos personagens homens galãs. Galãs, por vezes mulherengos. Por vezes não. Na maioria das vezes. Bem característica do mulherengo, que é um humor típico do japonês também. Sim. Você pegar várias obras de mangá, tem o personagem tarado. Mais taradão, O personagem mulherengo é o Sanji do One Piece, é o Mestre Kame do Dragon Ball, Naruto tem o seu, Sim. todos têm. Todos têm. A My Hero Academia tem o seu e por aí vai. Ele tem esse... Mas a diferença do Tsukasa Hojo é que ele consegue fazer o personagem mulherengo elegante, galã, charmoso. Cativa muito as leitoras, inclusive, né? Exato. Ele fez o público feminino migrar pra revista Shonen pra ler Cat's Eye e principalmente pra ler City Hunter. É isso. O Ryo Saeba, protagonista do City Hunter, ele era famoso entre as garotas. Ele era o perfil do príncipe encantado das meninas. A Drica pontua muito isso no texto que ela fez pra gente, né? E até vou pedir licença pra galera e vou ler esse trecho que a Drica fala aqui, ó. Drica Sada, tradutora de City Hunter e de vários mangás da editora aqui, né? Na internet, vi pessoas descrever do Ryo como pervertido, tarado e traduzindo suas falas com frases pesadas, mas isso está errado. O próprio ator da Netflix, que fez Laboratório para o Papel, diz que Ryo é um personagem muito leve. Ele fala com sarcasmo, gracejo, mas é educado e não usa palavras pesadas. Pelo contrário, ele sempre camufla em tiradinhas e duplo sentido. Quero explorar isso na tradução. Por isso, apesar de ser mulherengo e ter suas taradices, ele é um tipo que não desagrada as mulheres, porque é protetor e está sempre à disposição delas. O mangá foi um sucesso porque cativou as leitoras mulheres também, com uma boa dose de romantismo. Abre parênteses, cafona, mas ainda romantismo. Maneiro, né, cara? Maneiro. A mulherada adora uma cafonice dessas. Galera, então esse é o Ryo Saeba, que é só um dos personagens do Tsukasa Hojo, mas que marca muito a obra dele. Por personagens femininas também, a gente tá falando de personalidade, né? Que ele gosta de trabalhar muito profundidade emocional. Sim. Então todos os personagens dele têm sentimento, têm passado bem explorado e tem nuance. É isso. Não é preto no branco, não. E até ele fala em entrevistas no Japão que marcaram ele como um autor de mangá de comédia e ação. E ele próprio diz que não se considera um autor de mangá de ação. Ele se considera um autor de mangá de personagens, de profundidade emocional. Mas essa fama é justificada por conta do sucesso de City Hunter, principalmente, né? Aí pegou essa coisa City Hunter é o que o define hoje. O cara faz ação e faz humor. Ele faz essas duas coisas de maneira perfeita. Assim. Perfeita. Ele é muito foda nessas duas coisas. Por isso City Hunter é essa maravilha. Mas depois disso ele continua produzindo até hoje. Até hoje, né? E faz mangás muito diferentes um dos outros. Fez um monte de one-shots e um monte de outras serializações. Um amigo dele falou assim, cara, lendo todos os seus one-shots, né, que são contos, né, histórias de um capítulo só, e suas serializações, uma coisa que eu percebo é que você trata muito de relações familiares. É isso. Então, se eu tivesse que definir a tua obra num único tema, seria esse, de relações familiares. E o Tsukasa Hojo fala, concordo, muito mais do que um mangá de ação. Mas para além da profundidade emocional, ele é conhecido demais pelo traço dele, porque ele sabe desenhar mulher bonita. Meu Deus do céu. Ele sabe desenhar qualquer coisa. Qualquer coisa. Que ele se especializou e não tem como você não ficar encantado pelas mulheres dele. Pelas mulheres dele. Desenha lindamente. Ele coloca em Cat's Eye 3 protagonistas lindas, ele coloca como protagonista de City Hunter, além do Ryo Saeba, a Kaori, que é uma personagem lindíssima também. E em City Hunter tem uma vastíssima galeria de personagens femininas
todas muito bonitas. Aquela coisa que você vê em 007, né? As Bond Girls e tal. Tem muito disso em City Hunter também. Tanto é que na edição que serviu de base para nossa, a XYZ Edition, que é uma edição basicamente um 3 em 1, tem como extras a galeria de personagens femininas de destaque. Sim, né? As beldades, né? Porque City Hunter dá pra dizer que é uma obra noir também. É um grande policial que bebe nessa fonte noir demais, assim. O Hard Boiled O Hard Boiled, né? Essa coisa do detetive casca-grossa e tal. E as beldades é meio que um padrão desse tipo de literatura, né? Sim, total. Ele vai lá e faz isso. Só que o Tsukasa Rôjo, gente, ele assim, é um cara muito à frente do tempo dele. Daqui a pouco a gente vai falar a bibliografia dele mesmo, pós-City Hunter e com ano, tudo certinho aqui. Ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer uma obra LGBTQIA+, na Shueisha. Olha isso, não se falava, não tinha muito, era meio que um tabu. Chama F. Compô. Isso, ele foi lá e fez uma obra que parece ser espetacular, né? A história de uma família, né? Uma família em que o casal tem os gêneros invertidos, né? Então o homem é uma mulher trans e vice-versa. E ele explora muito isso, relação familiar, igual nós falamos agora há pouco, né? Então, além dele dar protagonismo para mulheres numa época em que isso era considerado ruim para as vendas, ele foi lá, desafiou e conseguiu. E em City Hunter ele também cria uma protagonista, desafiando também a lógica dos editores, que diziam que personagens femininas de cabelo curto não encantam os leitores. Ele criou a Kaori. E assim, ganhou o mundo com a Kaori, olha isso, né? Parece besta, né? Hoje em dia, 2026, mulher de cabelo curto, não vende e tal. Mas não vendia, os editores não deixavam fazer. Ele falava, não, mas a Kaori vai ter sim, vai ter sim. Ele desafiou. Vocês querem que eu faça a obra do jeito que eu penso, que eu tô visualizando ela? Deixa eu fazer a personagem assim. Ele foi lá, bem pertinente, conseguiu fazer e foi um sucesso. A gente vai falar, como você disse, né, toda a obra dele, mas pra chegar nessa da LGBTQIA+, olha que legal, cara. Quando ele terminou o City Hunter e acabou a Era de Ouro da Jump, ele fez mais 2 serializações dentro da Jump, né? 2 com temas completamente diferentes de Cat's Eye e City Hunter, justamente para não ficar só marcado com esse estilo de obra, né? Obra de comédia e ação, e muitas vezes nessa pegada da investigação, né? Porque Cat's Eye tem um pouco disso, porque elas são ladras de obras de arte. Sim. E uma delas namora com um policial que as investiga sem saber que tá caçando a própria namorada. E o City Hunter, ele é um solucionador de casos que vive em Shinjuku e ajuda pessoas desesperadas que estão precisando de ajuda para fazer alguma vingança, para obter alguma justiça, né? Isso. E aí ele também tem que partir para a investigação para caçar os culpados, daí o nome dele, né? O codinome de City Hunter. Para escapar disso, as suas outras 2 realizações foram bem diferentes, tá? Uma foi uma menina que conseguia conversar com plantas e outra foi uma moça que era médica dentro de uma penitenciária. Ele fez essas 2 na Jump. Não durou muito, mano. Não durou muito. Assim, teve um certo sucesso, mas nada equivalente a Cat's Eye e City Hunter. E aí ele começou a ficar de rabo virado com a Shonen Jump. Assim, não quero mais publicar para essa demografia. Foi por isso que ele foi para a demografia seinen com essa obra F. Compô. E aí ele falou para ele mesmo, se eu não sentir prazer desenhando esse mangá e não conseguir um sucesso com esse mangá, eu vou desistir. E F. Compô foi um baita do sucesso e mostrou pra ele que não, eu ainda consigo desenhar mangá, eu posso na verdade fazer isso a vida inteira. E aí depois que ele fez essa última obra pra Shueisha, ele saiu e foi fundar sua própria empresa. Então os demais mangás que vieram depois disso são com a empresa dele que existe hoje, que inclusive cuida dos licenciamentos de City Hunter, Cat's Eye, seus outras obras no mundo todo. É por isso que a gente conseguiu trazer essa obra pro Brasil, mesmo não negociando com a Shueisha. Que a Shueisha é travada em apenas 2 editoras no Brasil, que é a Panini e a JBC. Só negociam com essas 2. Até hoje nunca negociaram com uma outra editora no Brasil. A gente espera um dia conseguir, né? Vamos conseguir. Mas temos uma obra da Shueisha no catálogo por causa disso daí, né? Bom, a gente deu um bom preâmbulo inicial sobre o Tsukasa Rôdio, né? Muitos já considerariam isso um programa. Tchau, até a semana que vem. Em outros canais, parariam aqui. Sim, mas aqui é Pipoca aqui. Aqui nós vamos fazer... Senta aqui lá ver a história. Muito bom, mano, muito bom. Galera, vamos voltar no tempo e descobrir como o Tsukasa Rôdio se tornou esse fenômeno. Primeiro, quando ele nasceu. Dia 5 de março de 1959. Isso, eu já não lembro mais a cidade, o senhor lembra? Fukuoka, no Japão. Fukuoka é a província. Eu lembro de Fukuoka só.
também é Fukuoka, eu lembrava. Mas vamos pegar aqui, galera. Ele nasce na província de Fukuoka, na cidade de Kitakyushu. Isso. Né? Kitakyushu, né? Não sei como fala especificamente, desculpa, Drica. A Drica, sinta o puxão de orelha. Aqui agora, aqui, ó. E quando ele era pequeno, ele era um garoto de baixíssima estatura. Então ele era muito tímido. E ele encontrou no talento do desenho a forma de se expressar. Gostava muito de desenhar. Sim. Contudo, não gostava tanto de ler mangá. Sabia disso? Não sabia. Ele preferia mais ver televisão Tá. e ler romance do que ler mangá. Olha só. Até que um dia, eu tava lendo isso na internet, uma professora zoou o traço dele, o desenho dele. E ele ficou muito triste, porque era a forma que ele tinha de se expressar pro mundo, o desenho. E aí ele ficou meio traumatizado e parou de desenhar, mano. Caramba. Parou de desenhar, se voltou mais pra leitura de ficção científica, né, livros e tal. Até que um pouco mais pra frente, já no ensino médio, ele conhece um garoto que era aspirante a mangaka. E então, o menino despertou nele de novo a vontade de desenhar. Certo. E ele passou aí a desenhar quadrinhos e a ler um mangá aqui e acolá, apesar de nunca ter lido a Jump. A Jump ele nunca leu. Olha só. Foi publicado lá pela primeira vez, mas nunca chegou a ler antes a Shonen Jump. Quando ele começa a desenhar mangá, ele decide que ele vai fazer faculdade de artes, né? Então ele se forma em Design industrial. Isso. Design industrial. É. E o primeiro mangá dele ele só publica em 79, demora 20 anos pra virar um mangaka mesmo, né? Ele nasceu em 59, né? E quase teve esse desvio de carreira aí pro design industrial, né? Quase teve. Esse garoto que ele conheceu acabou levando ele para um clube de mangá, porque na escola japonesa você obrigatoriamente tem que participar de um clube de uma atividade extra. Sim. Pode ser de esporte, pode ser de xadrez, qualquer coisa, dança, patinação. Ele foi pro de mangá com outros garotos e meninas também. E ali ele começou a desenhar seus primeiros mangás. Ele nunca terminava nenhum. Então ele falava assim, eu não nasci pra ser mangaka. Desenho só de brincadeira. Só que foi nesse clube de mangá que ele descobriu que as revistas fazem concursos de mangás amadores para pegar novos talentos e que esses concursos são premiados em dinheiro. Olha aí. Premiados em dinheiro. Quando ele estava na faculdade ainda, morando numa pensão, duro demais, pé rapado, ele descobriu, né, que a revista Shonen Jump estava fazendo um desses concursos do prêmio Osamu Tezuka. E o primeiro lugar ganharia 1 milhão de ienes. Ele, duro, a chance que eu tenho de conseguir uma graninha é inscrever num mangá. E ele tava com um em andamento lá, desenhando devagar e sempre falou, vou terminar esse mangá aí. Era um mangá chamado Space Angel. Aí ele inscreveu. Não ganhou o primeiro lugar, mas ganhou a menção honrosa. Olha aí. Que dava 200 mil ienes. Já quebra um galho, né? Já quebra o galho. Chamou atenção ali. Seu trabalho foi comentado pelo próprio Osamu Tezuka, que na época era vivo e elogiou a obra dele. Sim. E aí ele, ficou encantado. Apesar disso, ele não achava ainda que pudesse ser um mangaka. Ele falava assim pra si mesmo, isso são bicos que eu posso fazer para levantar uma grana enquanto não entro na minha área de formação de fato, que é o design industrial. Sim. Por ter chamado a atenção com essa obra que ele escreveu, Space Angel, um dos editores da Jump, o Nobuhiko Horie, gostou dele e o convidou para escrever alguns one-shots, histórias curtas. Ele fez 3 one-shots. Um deles era o de Cat's Eye. Tava ali já o piloto da obra. Mas, como eu disse, ele não se imaginava um autor de serializações. Ao contrário de seu editor. O Nobuhiko Horie pegou esse one-shot de Cat's Eye, levou na reunião editorial da Jump, que decide as próximas serializações da revista, e apresentou Cat's Eye como uma possibilidade, que foi aprovada. Olha aí, ele voltou pro Tsukasa Rodio, falou, cara, consegui uma serialização para você, já arrumamos um apartamento aqui em Tóquio, muda pra cá em 2 dias, já vai estar com os assistentes e bora serializar. Que rápido. Imagina o frio na barriga que esse cara não sentiu. Esperando fazer um one shot aqui a colar, terminando a faculdade, de repente tem que mudar. Mudar pra Tóquio, cara. Mudar pra Tóquio pra fazer uma série. Aí ele foi, mano. Ele encarou o desafio. Ele tem o site oficial dele hoje em dia e a Drica traduziu o comentário dele sobre a serialização de Cat's Eye quando começou. Comecei a produzir essa obra na época em que terminei meu projeto de conclusão da faculdade. Naquele tempo eu tinha um pensamento muito acomodado, de querer continuar a morar numa cidade mais de interior, ganhando a vida como um mangaka que publica contos curtos, sem extrapolar. Por isso, quando ficou definido que eu ganharia uma série, quase descadeirei. Durante a serialização, eu fiquei tão focado que não tive tempo nem de pensar se eu estava fazendo sucesso ou não.
Sério, eu só desenhava mangás sem olhar para os lados, que nem burro de carga. Quanto à minha arte, rever agora me faz perceber o quanto eu era inexperiente. Que vergonha. É que, da minha parte, eu estava praticamente aprendendo a desenhar enquanto trabalhava. Foi isso, o cara saiu de 3 one-shots para uma serialização. Pensa, gente, ele começou, então, profissionalmente em 79. Em 81 já. Estreia Cat's Eye já. Já 2 anos, o bicho já tava na principal revista de mangá, né? Isso, já tava trabalhando. Sendo cobrado como mangaka profissional, velho. E lá foi ele e conseguiu puta do sucesso. Conseguiu. 4 anos durou Cat's Eye, olha isso. 4 anos, porque a série foi de 81 a 85, né? E Cat's Eye, sucesso absoluto. Teve anime, teve remake de anime recentíssimo. Sim, pela Disney Plus. Bem legal esse remake, inclusive. Legal, a gente tava assistindo até. Sim. Tem até live action francês. Tô louco pra assistir. Dá pra ver no Prime Video. No Prime Video, eu vi aqui no Brasil dá pra ver. Botei na lista. E alcançou com Cat's Eye mais de 20 milhões de unidades vendidas mundo afora. Teve também um live action japonês. Isso, de 97. Numa serialização de 18 volumes, tá? Que agora está chegando nos Estados Unidos, começou a ser publicado ano passado, num formato ônibus, e também vem pela editora Pokémon King. Ai, que maravilha. Aqui vai ser intercalado, um mês City Hunter, outro mês Cat's Eye, né? E o nosso Cat's Eye vai reunir os 18 tankobons originais em 7. São edições que nós vamos pegar com base na Complete Edition japonesa. A Complete Edition japonesa já é um pouquinho mais grossa, e nós vamos reunir 2 Complete Edition em um volume só. Então, a cada 2 Complete Edition, vem um dos nossos. Exceto no último volume de Cat's Eye, que aí vai ter que reunir 3 Complete Edition, aí a gente fecha a coleção, né? Então, dos nossos 7 volumes, 6 vão ser 2 em 1 e o último 3 em 1 da Complete Edition de Cat's Eye. Olha isso, que maravilha, bicho. Muito 2 foda, obras né? que faltavam muito no Brasil, muito. Eram 2 lacunas importantíssimas. Muito, que isso. Preenchidas agora à perfeição com a gente aqui. City Hunter e Cat's Eye saindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E o Cat's Eye são as 3 protagonistas ladras de obras de arte, todas obras de arte ligadas ao passado do pai delas. Que era colecionador, perdeu essas obras de arte e elas estão recuperando. No começo você não entende isso, depois isso é revelado, e toda a graça do mangá está na investigação que gira em torno do namorado de uma delas, que é policial, tenta pegar elas no ato do roubo sempre e nunca consegue, e elas também, elas vivem uma vida pacata numa cafeteria durante o dia. Elas administram um cafezinho lá, frequentado pelo policial, inclusive, o tempo inteiro, né? E tanto a cafeteria chama Cat's Eye, quanto o grupo de ladras também, e eles não ligam. E no começo eles acreditam que é só uma coincidência, né? Os policiais, ai, coincidência. Como pode? As meninas são fora de qualquer suspeita, né? Porque elas são muito boazinhas. Parece né? muito forçado, mas no mangá é super legal muito como bom. É trabalhado esse a tipo de dinâmica coisa, disso né? é ótima. Muito legal. E o trunfo fez muito sucesso porque, além de explorar, claro, o carisma de todos os personagens, seja o trio protagonista ou os policiais, além de tudo isso, a forma como é formatada a investigação e os roubos é muito cativante. Sim. Cada roubo é mais impossível que o outro. Você fala, não tem como essas meninas conseguirem fazer esse roubo. E elas vão e conseguem uma solução mirabolante que o autor faz e emprega ali e você fala, mano, esse cara é gênio, como eu não tinha pensado nisso? É muito inteligente, muito sagaz. É, sagaz pra caramba. E Cat's Eye foi um sucesso absoluto, como o Bruno falou, mais de 20 milhões vendidos ao redor do mundo. Influenciou muita gente, inclusive os franceses. A gente, no comecinho da editora Pokémon King, lançou Grande Odalisca, do Rupert Molot e Bastien Vivet, que basicamente é a versão deles de Cat's Eye. Sim. São 3 ladras, roubando obras de arte também. Total. Envolvido em grandes planos mirabolantes aí, né? E, por sua vez, a Grande Odalisca virou uma adaptação da Netflix. Olha também, só, é verdade. uma influência vira uma adaptação, é um negócio que não acaba, assim. Olha, e coincidentemente o live action é francês também. Também. Você vê que os franceses são apaixonados. Os franceses adoram o Tsukasa Rojo. Adoram. E o filme da Grande Odalisca também é francês. Exato. Né? Tem uma obra que ficou bem famosinha aqui no Brasil por ter passado na TV aberta, que são As Três Espiãs Demais. Também influenciada. Apesar de não serem ladras, serem espiãs, também vem da influência de Cat's Eye, né? Isso. Tudo nasce dessa fonte aí. Enquanto serializava a Cat's Eye, você tá ligado que ele lançou 2 one-shots. Sim. Quais foram? City Hunter. Exato. City Hunter XYZ e City Hunter Double Edged. Double Edged. Né? Ele lança esses 2 one-shots. A primeira ideia dele era tipo assim, se aquele personagem policial do Cat's Eye fosse o protagonista de uma série. Aí ele cria o Ryo Saeba e já cria a Kaori também. Isso. Tá tudo ali formatado. E esses 2 one-shots
foram um sucesso absoluto. De modo que quando ele encerrou Cat's Eye, o Nobuhiko Horie já falou, cara, emenda uma serialização, dessa vez de City Hunter. City Hunter começa em 1985, vai até 1991. Foram mais de 6 anos de serialização, né? Em seu 7º ano ali, ele encerra a obra. Esse período era a era de ouro da Shonen Jump, que começa com a serialização de Dragon Ball, que mudou tudo no Japão e transformou a revista Shonen Jump no colosso que é até hoje. Dragon Ball puxava tantos leitores para a revista, passou a puxar com o tempo tantos leitores para a revista, que outras séries de autores talentosíssimos também se beneficiaram. E formou ali, sabe aquela condição atmosférica perfeita para nascer clássicos? Sim. Formou aquilo ali e daquele período, surgiram clássicos como Cavaleiros do Zodíaco, o City Hunter, Hokuto no Ken, Rurouni Kenshin, Yu Yu Hakusho, Slandunk, Yu-Gi-Oh! Também estava nesse período. É impressionante, né? Parece até mentira, né? É impressionante. Olha o tanto de obra importante que tinha nesse período. JoJo's Bizarre Adventure. E City Hunter lá brigando junto. De igual para igual, com todos esses aí. De igual para igual. Inclusive, pegaram o ano passado, galera, 2025, a revista, né? Não sei se foi a revista ou se foi a Shueisha, dentro de um site, fez uma pesquisa popular. Qual obra da nossa editora é a mais divertida já publicada no Japão? De todos os tempos. De todos. City Hunter ganhou, mano. Ganhou à frente de Dragon Ball, à frente de Naruto, à frente de One Piece, à frente de Slandunk, à frente de todas as outras coisas. Kochikame, que é a obra gigantesca, enfim. Dragon's Quest. O próprio Dragon Quest ficou em segundo lugar. Ficou em segundo. Em terceiro, Slandunk, em quarto, Dragon Ball, se eu não me engano. Acho que é isso. Né? E o City Hunter ganhou. Então ele tava pau a pau lá na era de ouro da Jump. Começa, como eu falei, com a serialização de Dragon Ball, acaba em 96 com o fim da serialização de Slandunk. Nesse meio do caminho aí, Dragon Ball acaba em 95, Yu Yu Hakusho acaba antes, em 96 Slandunk acaba do nada, mano, um baque, do nada, sabia disso? Sim. Slandunk não teve prévio aviso, simplesmente acabou. Você tá ligado que o Imagina Slandunk... o desespero dos editores lá. Desespero! O Slandunk, o cara falou assim, o próximo arco começa em breve. Nunca voltou pro tal do próximo arco, Daniel. Depois, na reedição, quando saiu em Tankō, tiveram que trocar essa mensagem por mensagem de encerramento. Naquela época, a Jump... Vai ter um programa da Era de Ouro aí. Sim. A Jump cresceu tanto que para dar conta do volume de vendas que eles tinham que comprar gráficas, passar eles mesmos a imprimir, contratar muito mais gente para editar, para letreirar, enfim, o volume da corporação da Shueisha aumentou muito. Aumentou. E aí, quando acabou esse período, as 3 principais séries, que é essa trindade, né, de Dragon Ball, o Slandunk e o Hakusho terminou, e as outras aí também já estavam se encaminhando pro fim, o próprio City Hunter já tinha acabado, não veio nada que substituísse esse tripé logo de cara. Aí a Shueisha entrou numa era das trevas, assim, uma era de decadência. Sim. Que só saiu depois desse período aí, voltou a dar uma guinada pra cima, foi quando o editor de Dragon Ball, o primeiro editor de Dragon Ball lá, o Torishima, ele vira editor-chefe da revista e tenta recriar a Tempestade Perfeita que fez a Era de Ouro, buscando novos autores que pudessem formar um tripé, uma trindade, um pilar da Jump em 3 obras, né? E aí ele trouxe o One Piece, Naruto, Bleach, e do sucesso dessas vieram novas, aí uma nova leva, e aí continua aí até hoje. A Jump tá aí até hoje sendo a maior, né? o topo do rolê lá. E o Tsukasa Hojo com o City Hunter participou dessa Era de Ouro. E como eu abri o programa falando, era a única obra da Era de Ouro que eu me recordo aqui agora que ainda não tinha vindo pro Brasil, que faltava. Por quê? Porque tava esperando a Pokémon King. Esperando a gente, esperando a Tempestade Perfeita editorial. Muito bom, né, cara? Essa serialização, então, depois ele foi compilado em Tankobon, deu 35 livros, e a gente vai compilar tudo em 12 edições definitivas lindíssimas, né? É, porque o City Hunter, ele fez tanto sucesso que teve várias publicações lá fora, né? Depois teve edições encadernadas maiores, depois teve a Complete Edition também, tal qual teve Cat's Eye, e no aniversário de 30 anos da obra, em 2015, saiu a XYZ Edition, né? Essa XYZ porque o City Hunter, para você contatar o seu serviço, você tem que deixar escrito XYZ no quadro de recados da estação Shinjuku na saída leste. Isso. Aí eles vão lá de tempo em tempo checar, vêm e estabelecem contato com o cliente e pegam o serviço. Então,
E XYZ também, pô, é o nome do primeiro one-shot de City Hunter. Exato. Tá lá desde sempre, Você né? vê que tava tudo nessa sementinha mesmo, né? Ele sabia bem como seria essa história e tava tudo lá. Ele só desenvolveu, prolongou muito, né? Inclusive, mais. no one shot ele apresenta a Kaori como a co-protagonista, a parceira do Ryo. Só que na série, vocês vão ver no primeiro volume, quem começa é o irmão dela, o irmão mais velho dela. Isso. Mas só pra concluir o negócio da XYZ Edition, aí é o volume bitolo mesmo, que pega os mais de 330 capítulos e compila nos 12 volumes que vão servir de base tudo pra nossa, né? Você tava falando da Kaori, os caras, né, os editores, né, o Hori, ele falou assim, cara, eu acho que em vez de introduzir direto a Kaori, vale a pena você ser mais slow burn e preparar a chegada dela. Sim. Então ele coloca o Makimura, que começa como parceiro dele, a gente falou um pouquinho dessa personagem lá no nosso vídeo de pré-venda, e aí ele morre e sua irmã assume o lugar. E aí começa a dupla dinâmica imbatível. A dupla inesquecível. É uma das duplas mais importantes do mangá japonês, assim, uma das mais lembradas e celebradas. Acho até que da cultura pop, viu, Daniel? É um fenômeno mesmo. É realmente um fenômeno. Ele, mulherengo, e ela, o freio dele. Então, sempre que ele apronta, ela tá lá pra dar bronca, pra segurar, pra dar uma martelada na cabeça dele. Duas coisas marcaram muito o humor de City Hunter, né? As marteladas da Kaori e o termo Mokori, que é uma gíria que foi criada pra City Hunter para se referir ao homem que está alegre. Ereto. Ereto, que tá alegrinho, tá de cabana erguida. Aí eles querem esse termo Mokori, que aqui ficou adaptado como Mokó, né? Aí então a gente tem o verbo mocosar, Sim. que a gente explora bastante, que é com base num bicho da fauna brasileira que se esconde debaixo da terra e faz um montinho idêntico ao do Mokori. Uma bela de uma sacada da Drica, não? Perfeita sacada. Sensacional. Todo país que adapta City Hunter, traduz City Hunter, tem que dar um jeito de transformar esse termo, nacionalizar esse termo, né? Muitas traduções afinam e deixam usa Mokori mesmo e bota uma nota. Isso. E bota uma nota, né? A Netflix colocou no Twitter deles todas as versões da frase de uma frase com o termo Mokori empregado, como ficou em diversos idiomas. Sim. Infelizmente não botaram no Brasil no perfil deles da Netflix. Do Brasil ficou Mokori. Ficou Mokori mesmo, né? Por isso que eles não colocaram a tradução lá, né? Que é um filme bem honesto, hein? Bem divertido, Tanto que assim. ganhou uma segunda. Não é nada espetacular, né? Uma obra-prima e tal, mas é muito honesto. É um filme bem divertido e legal de assistir. Falaram agora que vai ter continuação, Vai. Ano que vem, acho que ano que vem já sai o segundo, né? Anunciado. Por conta do sucesso que foi o filme. Tudo que envolve City Hunter é sucesso. Foi um sucesso, aí teve os 40 anos da obra ano passado, eles começaram a fazer as comemorações e veio essa no embalo aí, mais um filme, né? De início, ele teve dificuldade pra acertar o tom de City Hunter. Começou muito mais pesado, com um Ryo Saeba bem mais violento. Muito. Bem assassino frio, assim, assassino frio, mulherengo bem descontrolado, um cara bem cuzão até. Não tão engraçado ainda, ele tem humor, mas não é tão engraçado quanto vai ficar logo depois. Ainda tem a leveza do personagem que viria a ser característica depois, mas menos. Menos. E era mais focada na ação. Aí foi o editor dele que virou e falou, cara, se você ficar só na ação não vai pegar tanto, nós temos que aumentar o humor, escrachar mais. Então vamos fazer isso. E aí, a partir, se eu não me engano, do capítulo 9... Do 9, é quando entra o termo Mokori, inclusive. Isso, é aí onde é criado o Mokori, e eles começam a fazer o humor mais pastelão. Aí ficou perfeito, porque você junta ação com comédia pastelão típica dos japoneses. A Shonen Jump, inclusive, quando nasce como uma revista de humor, principalmente. Hoje é mais conhecida como Shonen de lutinha, mas no passado era de humor, muito de humor. E esse lance do comédia pastelão com ação cativou Jack Chan. Que lá na China... Levou o projeto pra China. Pegou, licenciou e fez a sua versão de City Hunter num filme lendário. Sim. Daqui nós temos que fazer o reassistido aqui. Tanto é que muita gente lembra de City Hunter por conta desse filme do Jack Chan. É meio que ficou indissociável, assim. No Brasil, principalmente, por não ter chego, né, o mangá, por não ter tido o anime e tal. Jack Chan é um fenômeno aqui. Muita gente fala, City Hunter é aquele do Jack Chan, né? Ficou meio bem associado, assim. Hoje, no site do Tsukasa Hojo, você encontra uma linha do tempo de todas as versões de City Hunter. Sim. Tudo que saiu de City Hunter. Esse filme do Jack Chan não consta lá. Não é uma oficial, assim. Não, né? então... Não é uma adaptação oficial. Eles não consideram como oficial. Apesar de não ser pirata. Também não é pirata nem nada, né? Mas, gente, teve trocentos. Mas mostra que o Jack Chan era fã do cara, né, mano? Sim. E além dessa, assim, trocentas outras adaptações mesmo, né? Teve muita coisa. A gente falou do Tsukasa Hojo famoso na França, com Cat's Eye e tal. City Hunter repetiu sucesso. Teve uma adaptação live action lá,
de City Hunter, chamada Nick Larson. É engraçado. É isso mesmo. Até o pôster é engraçado, assim. Tem na Coreia do Sul também, tem adaptação. Tem série de TV coreana. Então foi um fenômeno mundial e continua sendo, né? Aqui eles erguem na plataforma deles, né? A Drica traduziu pra gente algumas coisas, uma linha do tempo aqui, né? Então, em 83 sai o primeiro conto, né? XYZ. Em 84, o Double Edge, o segundo conto. Depois, em 85, começa a serialização. Já em 87, vem a primeira temporada do anime com 51 episódios. Em 88, a segunda temporada com 63 episódios. Em 89, um filme em animação também. Em 89 ainda, terceira temporada do anime com 13 episódios. Depois, em 90, mais um filme animado. 90 foram 2 filmes animados, teve esse segundo aí. E em 91, mais uma temporada do anime com 13 episódios. Em 93 saiu uma novel, né? Então, um livro ilustrado de City Hunter. 95, outra novel. Caramba. 96, o primeiro especial de TV. 97, mais uma novel. Em 97, outro especial de TV. 99, outra novel, Daniel. 99 ainda, mais um especial de TV. Em 91 acabou o City Hunter, você viu que depois disso seguiu vivo. Sim. Quando chega 2001, sai Angel Heart. 10 anos depois, então. 10 anos depois. Começa a serialização. O que é isso? Quando a gente estava falando lá atrás que ele sai da Shueisha para abrir sua própria empresa, ele começa uma nova revista. Nessa revista, ele passa a serializar Angel Heart. Então era a empresa dele, em parceria com uma outra editora japonesa, publicando essa revista que ele era o encarregado. Ele estava no corpo editorial. Sim. E serializando o Angel Heart. Angel Heart nada mais é do que uma versão alternativa de City Hunter. Um universo paralelo de City Hunter. Ele pega o mesmo universo, os mesmos personagens e explora numa outra história com uma outra protagonista. Que numa cirurgia de transplante de coração, herda o coração da falecida esposa do famoso Ryo Saebo City Hunter. Quem é essa esposa? É a Kaori. Nesse mundo, a Kaori é uma falecida esposa do Ryo, cujo coração é transplantado para essa mulher, que depois vai procurá-lo e acaba se tornando dupla dele e tal. Só que antes de ter o coração transplantado, ela era uma pessoa terrível. Isso, ela vai sendo humanizada. Fria, terrível, assim, né? E fez muito sucesso a Angel Heart. Teve, inclusive, comemorações recentes da marca dos 15 milhões de unidades vendidas mundo afora. Olha aí. Pipoca ainda vai trazer? Então, calma, né? Estamos primeiro terminar as duas que estão agora aqui. Um passo de cada vez, né, gente? Sempre foi assim. Então vai ser ainda, né? Depois disso, em 2005, Angel Heart ganhou anime, Daniel. Em 2010, começa a segunda temporada da serialização do mangá de Angel Heart. Por quê? Porque de 2001 a 2010... o contrato com a editora da empresa, a empresa do Tsukasa Hojo chama Coamix. O contrato dela com aquela editora expirou. E ele se tornou, inclusive, diretor de uma outra empresa parceira da Coamix, da North Star Pictures, que, em parceria com o Tetsuhara, do Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, outra lenda. Aliás, o Rory, o editor dele lendário, é cofundador da Coamix junto do Tsukasa Hojo. Olha aí. São parceiros até hoje, mano. Caramba, que legal. São parceiros até hoje. Aí eles falam assim, não, vamos abrir a nossa editora aqui, a nossa revista. E aí eles levaram Angel Heart, a serialização da segunda temporada, para essa outra revista deles, que chama Zenon Comics alguma coisa. Aí depois, em 2015, Angel Heart ganha uma série live action. Depois, em 2017, City Hunter ganha um outro spin-off chamado City Hunter From Today. Outro spin-off, galera, que é voltado para uma menina do ensino médio que amava o Ryo Saeba, cresceu e depois ela sofre uma pancada, volta no tempo, acorda no ensino médio, na frente do Ryo Saeba, fica aquela coisa se é sonho, se não é, não tô muito por dentro da trama não, mas fui pesquisar, basicamente é isso daí, né? Em 2018, sai um outro especial de City Hunter, focado num personagem que ainda vai entrar aqui, que é o Hayato. 2019, 2 estreias, um filme animado novo também, né? E o filme francês. Adaptação francesa. Adaptação francesa. 2021, os japoneses ganham um musical. 2023, um outro filme animado. E 2024 estreia o filme da Netflix. Live action. O live action da Netflix, que agora vai ter continuação em 2026 ou 2027, né? Que vai sair a continuação. Você viu que não entrou o filme do Jack Chan nesse esquema aqui. Nem a série coreana, né? Nem a série coreana também. É que nós tiramos do próprio site do Tsukasa Hojo
Essas duas coisas não estão. Nem videogame, hein? Ah, não conta os videogames aqui videogame. Também. Tivemos alguns videogames dos personagens do Casa Rodio, inclusive um deles ganhando remake e um port para os consoles modernos agora, esse ano. Agora, este ano. Coincidentemente, mano. Que beleza. Muito legal, muito né, cara? Bom, muito Se a gente não tivesse o lubrificador total, era hora de jogar, mas nós não temos. Não tem problema, o canal é nosso, a gente pode Podemos jogar. reativar pra jogar ele de vez em quando, né, mano? Sobre o City Hunter, ele fala assim no site dele. É a série que eu peguei logo depois de Cat's Eye. Eu achei que os leitores ficariam com saudade de ver as mulheres que eu desenho. E, olhando agora, fiz muitas mulheres bonitas aparecerem na história, hein? Inclusive o termo mocó, né, o mokori, que acabou ficando tão famoso, eu hesitei um pouco em usar porque achava meio baixaria. Mas tenho certeza que eu me diverti muito criando cada um desses capítulos. Enfim, esta é a série mais longa de todos os meus trabalhos, por isso acho que mereço um pouco de elogios, né? O termo Mokori viralizou no Japão, City Hunter ficou tão famoso que, tal qual nós falamos no outro programa, deixar registrado aqui também, existe o Dia do City Hunter no Japão. É isso. 26 de fevereiro, a data em que começou a serialização do mangá. O governo japonês, né, o departamento que pega lá os dias e decide quais vão ser as datas comemorativas do calendário, colocou como dia 26/2 o Dia Nacional de City Hunter. Olha a importância disso, gente. Caramba, pagar uma data comemorativa. Não, é importante demais, cara. Muito legal. É realmente um negócio gigante, né? E para além de Cat's Eye e City Hunter, né, que a gente se dedicou mais a essas duas obras aqui nesse programa por serem os dois mangás que estão chegando aqui, né? Para além disso, ele lançou muito conto, galera. Muito. Se nós formos ficar aqui falando todos os contos que ele lançou, a gente não sai daqui mais. Porque enquanto serializava Cat's Eye, enquanto serializava City Hunter, e ele ia fazendo one-shots, sempre one-shots. Igual o Toriyama sempre fez também, né? Depois disso ele foi para aquelas duas serializações que eu mencionei antes, né? Uma em 1994 e outra em 1995, né? Numa tradução livre, a primeira delas é Sob a Luz Solar Filtrada pelas Árvores. Tema completamente diferente de City Hunter, como nós falamos, da menina que conversa com plantas. Durou pouco tempo, teve só 3 volumes no final das contas. Depois, em 95, com apenas 2 volumes, ele serializou Hash. Daí, ele começou a ficar meio desanimado, como eu falei, ele foi pro Family Compo, que ele fez em outra revista da Shueisha, de 1996 a 2000. E teve um total de 14 volumes. Family Compo, essa obra dele LGBTQIA+, muito à frente de seu tempo, considerada realmente inovadora. Sim, muito comentada, né? Essa daí foi o que fez ele ter certeza de que ele poderia, sim, desenhar mangá pra sempre. E você vê bem mais longa, 14 volumes, né? Quase tão longa quanto o Cat's Eye foi. Quase o mesmo tamanho do Cat's Eye. Depois do Family Compo, ele abre a empresa dele e vai fazer o Angel Heart. O nome da revista que ele fez aquela editora era a Comic Bunch. Começa em 2001 e vai até 2010. E a segunda temporada, depois que ele trocou a revista, né, foi pra revista Comic Zenon, ela começa em 2010 e acaba em 2017. Sendo que a primeira temporada tem um total de 33 tankobons e a segunda, 16 tankobons. Grande a série também. Mano, combinando as duas, passa City Hunter. É enorme, né, cara? Essa seria um desafio pra gente trazer pra cá. Sucesso bem recente, não? Pois é, acabou em 2017. Caraca. Aí de lá pra cá são 9 anos que ele não lança praticamente nada, exceto de vez em quando alguns trabalhos artísticos para livros de arte, livros comemorativos da Shueisha, comemorativos de sua obra. Sempre envolvido em projetos editoriais. Isso. Mas nunca enfiado numa série longa de novo. Uma série longa de novo, não. Tá vivo ainda, tá atuante, tá aí à frente da sua própria empresa. Se você procurar por livros de arte, coletâneas artísticas do seu trabalho no Japão, tem uma penca. Ele participa até de comemorações para outros mangakas amigos seus, né? Tipo Tetsuhara desenhando o personagem dele e vice-versa. Ele sempre faz muito isso. E não para de sair coletânea de contos dos seus trabalhos. Sim, o brasileiro ansiava por City Hunter, Cat's Eye e Angel Heart aqui no Brasil. Angel Heart, calma. Vai dar certo, Drago, vai dar certo. Vai. Com o tempo tudo dá certo pra nós, Daniel. E teve muita matéria, muita gente querendo, interessada mesmo, por conta dessa fama gigante do autor e dessas duas séries. Ano passado, o Mangás Brasil fez uma matéria falando, né, comemorando aí dos 40 anos de City Hunter. Antes do nosso anúncio. Antes do nosso anúncio, porque em agosto. Tava fazendo 40 anos de City Hunter e fizeram uma matéria. Fizeram uma matéria muito legal. Fez matéria. A gente até
já ligeiro, do nosso Clarim Quinzenal, comentamos a matéria do Fora do Plástico, dos 40 anos e de quando foi eleita a série mais divertida da Jump. Tava sendo negociado ainda, a gente não tinha assinado o contrato. Não, ainda tava sendo negociado. Que inclusive foi uma competição entre as editoras aqui. A gente... Teve lances e outras. A gente ficou sabendo. Depois a gente veio saber. E olha que bom que a gente ganhou. Mas, né, existe essa vontade de ler City Hunter e Cat's Eye aqui no Brasil, ler Tsukasa Rojo, e aí eu termino esse nosso programa aqui com as considerações finais da matéria do Mangás Brasil, que é super bonito que eles falam aqui. Essa matéria é bem legal, até nos ajudou a fazer a nossa própria pauta aqui, Sim, né? sim. Eles falam assim, ó, Rojo não é apenas um artista de traço refinado, mas um contador de histórias com enorme sensibilidade para as emoções humanas. Ele moldou um mangá de ação com forte presença de elementos de suspense, comédia romântica e crítica social. Suas personagens femininas fugiram dos clichês frágeis da época e ajudaram a redefinir o papel da mulher nas narrativas shonen e seinen. Legal, hein, mano? Enquanto muitos artistas optam por seguir uma mesma fórmula, Rojo arriscou e amadureceu. Ele não tem medo de explorar temas difíceis e ainda assim mantém a leveza, o charme e o senso de espetáculo em cada obra. Ah, legal, galera. É mestre da Dona Arte ou não é? É mestre da Dona Arte demais! Vamos deixar o link dessa matéria aí, com certeza. Aí embaixo, né? As outras fontes da pesquisa desse trabalho vieram muito das traduções da Drica, direto do site do Tsukasa Rojo, da Wikipedia japonesa, de entrevistas dele ao longo por aí e dos extras da nossa própria XYZ Edition. Ai, então a gente tava tá munido chegando de informações que precisavam ser passadas aqui no canal em comemoração a este momento, né? Tudo que a gente lança, a gente vem aqui e informa vocês os motivos que fazem aquela obra ser impecável, estar vindo pro nosso catálogo. Sim, é tanta coisa interessante que precisava desse vídeo, esse registro no YouTube Brasil. Total. Da importância do Rojo, Não tem né? um vídeo desse no YouTube Brasil. Não tem, não Agora tem, é. Vai ter, né? Agora que o pessoal vai ler, vai começar a produzir conteúdo. Legal. É isso, não tem como passar incólume a Tsukasa Rojo, City Hunter e Cat's Eye. A pré-venda já está ativa. Esse vídeo ele vai crescer eternamente no YouTube. Vai. Isso é fato. Então, às vezes você tá vendo isso no futuro, já tá até em estoque. Se bobear com os volumes 2, 3, 4, as descrições daqui vão estar atualizadas, beleza? É só clicar no link que ele vai estar valendo e você, se comprar pelo nosso link, ajuda também, porque a taxa da Amazon vem pra gente, beleza? Olha aí! Esse foi mais um Mestres da Nona Arte. Dessa vez, Tsukasa Rojo, tudo sobre Cat's Eye e City Hunter. Garfa essa pré-venda, não deixe passar. Na tela final você vai encontrar o vídeo específico da inauguração dessa pré-venda aqui no canal, beleza? Toda quarta, sexta e domingo. É isso. Aqui pra vocês. Uhul! Tchau!